A different language is a different vision of life. Meu nome é Kaique Vieira e eu duvido você traduzir saudade. Inclusive, saudade é uma palavra maravilhosa, né, do nosso português, do nosso brasileirês. Por quê? Porque saudade, cara, expressa aquele sentimento que você tem quando você está sentindo falta de uma pessoa. Inclusive, a tradução mais próxima que podem usar de saudade é justamente isso, sentir falta, miss you, te echo de menos. Mas só que, quando você coloca essa questão de sentir falta de falta é a mesma coisa que saudade? Não sei. Pensa, eu sinto falta de comer pão de queijo. Estou com a saudade de comer pão de queijo. Olha, tem um gingado mais gostoso, não tem? Tem aquele, nossa, que saudade de comer um pão de queijo, cara. A linguagem é justamente essa construção de símbolos. A linguagem é justamente essa construção idiomática pelo qual a gente consegue expressar aquilo que está dentro da nossa cacholinha, externar aquilo que nós estamos sentindo no nosso âmago. Não só o que a gente está sentindo também, mas aquilo que a gente conhece ou que a gente viu, sabe, em algum lugar. É aquilo que, de certa forma, a gente consegue captar aqui dentro do nosso coração e transmitir para fora. Tendo essa questão como a linguagem, né? Quando a gente pensa em aprender uma nova língua, toma um significado totalmente diferente, né? Aprender uma nova língua não significa fazer um curso de inglês. Aprender uma nova língua é você mergulhar em um conjunto de significados totalmente distintos do seu, sabe? Quando eu aprendo inglês, eu não tenho que aprender simplesmente trocar uma palavra da minha língua nativa por outra. Mas eu tenho que aprender o quê? Tenho que aprender a mergulhar em um conjunto de significados distintos, outros gingados, outras formas de entender o mundo, cara. É por isso que é tão importante trocar essa chavinha de que aprender uma linguagem é simplesmente você fazer um curso de inglês ou então mesmo para você ganhar um salário maior. Vai ser consequência, é óbvio, mas não o principal fim dessa ação. E se a linguagem é a expressão do que a gente sente, o que é entender? Entender é justamente ter empatia, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Quando a gente entende o que uma pessoa disse, a gente não está simplesmente absorvendo o conjuntinho de palavras, mas a gente está, de certa forma, colocando-se no lugar e no mundo da pessoa, tomando aquilo como próprio. É por isso que livros muito complexos de filosofia ou a Bíblia são livros extremamente difíceis. Por quê? Porque, cara, para você entrar na cabeça de um cara que viveu há 600 anos antes de Cristo, a diferença cultural fica gigante. Então, o esforço para entender e desvendar aquele enigma é muito maior do que se a gente estiver lendo uma revista em quadrinho, por exemplo, que está bem mais próximo da nossa realidade, por mais fantasioso que seja, aliás. A gente tendo isso em conta, a gente consegue, sim, entender as coisas, de certa forma, desvendar enigmas, decriptografar códigos. Aprender uma nova língua é ter as ferramentas para tal. Mesmo na nossa língua nativa, a gente não tem 100% da capacidade de entender o que as outras pessoas expressam e a gente nem tem a capacidade de colocar todos os nossos sentimentos de maneira tão complexa como a gente sente, de maneira tão boa. Por isso que, enfim, esse discurso aqui provavelmente está muito confuso, mas eu estou tentando mesmo assim. Então, a gente ter as ferramentas para isso é o primeiro passo. E é o que eu vou tentar fazer aqui nessa série de vídeos. A gente vai fazer o quê? A gente vai usar um método, acredito que um dos métodos mais comuns da língua do aprendizado de outras línguas, que é a tradução. Então, para fazer isso, a gente vai ter um livro, né, em inglês e um livro, no caso, eu acredito que você seja brasileiro, ou no máximo português de Portugal, ou fala a língua portuguesa, para que você consiga ter o quê? Primeiro, a ferramenta, né, pelo qual você conseguirá aprender, e segundo, a ferramenta pelo qual você conseguirá comparar. E é importante, galera, que vocês escolham um livro que vocês queiram ler, que vocês estejam afeiçoados para isso. Por quê? Porque a ferramenta emocional também é uma ferramenta de importantíssima importância para que a gente consiga aprender.
Porque se você não estiver interessado no que você está fazendo, você dificilmente vai ter força para continuar fazendo aquilo. Então, tipo, quando a gente consegue realmente entender o significado todo por trás daquilo, consegue se afeiçoar pela tarefa de aprender uma nova língua, se torna muito mais fácil, mas não menos trabalhoso. Então, tendo isso em conta, a gente vai usar o quê? Depois, as ferramentas de tradução. As ferramentas de tradução, eu recomendo Context.reverso, Lingui e o próprio Google Translate. Por quê? Porque esses daqui vão abranger a maior parte do que a gente precisa para fazer as traduções de maneira superficial, sim, mas que a gente vai pelo menos conseguir entender a mensagem que foi dita e expressa pelo autor durante a sessão dele de colocar os sentimentos e o mundo e a cosmovisão, cara, eu amo essa palavra, dele por aquelas palavras. Então, vai ser um primeiro passo para que a gente consiga adquirir bastante vocabulário do inglês e um papel e uma caneta, para que você consiga anotar a palavra em inglês, traduzir, anotar as palavrinhas, traduzir e para o gato. Então é isso. Vamos começar esse negócio sem mais enrolação. Vamos lá para a lição. A gente vai estar traduzindo The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que é um livro tão louco quanto o próprio nome pode oferecer a vocês, né? Então, quem já manja um pouquinho de inglês aí, já consigo captar Guides to the Galaxy, né? Mas Hitchhikers é realmente um pouco difícil. Então, vamos lá, o Guia do Mochileiro das Galáxias. Então vamos começar, galera. Backwaters of the western spiral arm of the galaxy lies a small, unregarded yellow sun. Orbiting this, at a distance of roughly 98 million miles, is an utterly insignificant little blue-green planet whose ape-descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea. This planet has, or rather had, a problem, which was this. Most of the people living on it were unhappy for pretty much of the time. Many solutions were suggested for this problem, but most of these were largely concerned with the movements of small green pieces of paper, which is odd because, on the whole, it wasn't the small green pieces of paper that were unhappy. Teacher, Kaique, professor, não entendi buiufas, não entendi nada. Entendi uma coisinha ou outra ali e isso não é pra mim. Calma, galerinha. A gente não vai traduzir todo o texto de uma vez, né? A gente não vai... Quando você coloca um prato de comida, quando você coloca comida no prato, você não enfia a goela abaixo tudo de uma vez. A não ser que você seja caralho, o quê? O Kirby. O Kirby faz isso. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o texto em partes pequenas, que a gente consiga engolir, né? Cada garfadinha. E cada garfadinha a gente vai mastigar ela. Então, para a gente deixar o texto mais fácil, mais legível, e através disso nós vamos conseguir compreender a mensagem que o texto traz e, por fim, conseguir se nutrir da história. Olha que analogia bonita, não é mesmo? Então vamos lá. Comecemos pelo primeiro parágrafo. Backwaters of the western spiral arm of the galaxy lies a small, unregarded yellow sun. Eu esqueci de mencionar antes quais são as ferramentas que vocês devem usar. Anotem aí. Reverso.context é um tradutor que também funciona mais ou menos como assim, ele te dá uma ampla gama de significados que a palavra pode ter. Então é extremamente útil nesse caso aqui, que a gente vai usar para tradução. Também tem o Google Translate, né, que é o mais comum, mais conhecido, que também faz isso, mas ambos usem com bastante moderação, galera. Tipo, não coloque o texto inteiro, não coloque mais que 2 palavras de uma vez, sabe? Para que você consiga entender a palavra e ele não distorça muito a tradução. Então esses dois que eu recomendo. Tem o Lingui também, que ele faz a mesma coisa que o reverso.context. Eu vou estar deixando todos na descrição. E outra ferramenta interessante que a gente usa é a sinônimos.com.br. Por quê?
Porque nem sempre a palavra que a gente vai traduzir, no caso, vai se encaixar naquele contexto. Então, se a gente coloca ela nos sinônimos, a gente pode ter outra ampla significação que pode encaixar melhor. Se aparecer algum exemplo aqui, eu mostro para vocês, mas vamos continuar por enquanto. Então, aqui antes de qualquer coisa, antes de que vocês façam isso, dá uma olhada no texto e vê quais são as palavras que você já conhece. E vai atrás daquelas que você não conhece, né? Eu acho, assim, por exemplo, eu mesmo fui pegar o texto e eu não conhecia a palavra backwaters. Eu tive que correr atrás. E daí me veio essa tradução. Backwaters é igual a remansos. Então, aqui já está o primeiro exemplo. Eu não tinha certeza que era remanso, né? Eu tinha uma vaga ideia. Às vezes você já sabe, você está me chamando de burro agora. Me desculpa, mas assim... Remansos são águas calmas, né? Águas tranquilas. Vocês vão ver como é que eu traduzi ele depois. Mas é para ter isso na cabeça. Of the, né? Acho que bastante das pessoas sabem, mas se você não sabe, é da, do, dos, das. Western. Western geralmente não, é ocidente, ocidentais, tudo que está relacionado a esse campo semântico que a gente diz, esse campo de significados. Spiral, espiral, e arm é braço. No caso aí, eu coloquei como se fosse uma palavra só. Spiral arm, braço e espiral. Of the a gente já viu. Galaxy, isso daí tá fácil. Galáxia, né? Já tem uma super imagem ali. Lies é um verbo. Reside, encontra-se, situa-se. Asmal, na verdade primeiro, né? Que é uma, é um artigo indefinido. Eu não vou ficar falando tanto na gramática que a gente primeiro não aprende as regras gramáticas. Seria muito mais fácil se você já souber, né? Mas primeiro a gente tem que fazer na raça, até porque aqui é o iniciante do iniciante pra gente fazer. Small, pequeno. Unregarded. Unregarded é despercebido, desconsiderado. Sempre lembre que as palavras elas não têm uma tradução fixa, tá, gente? É por isso que é importante usar as ferramentas. Yellow, sun. Yellow, amarelo, né? E sun é o nosso sol. Nossa estrelinha esquecida ali, né? Aí quando vocês tentarem traduzir, galera, vai ficar um negócio bizarro. Vocês vão juntar todas essas palavras, vai ficar algo mais ou menos parecido com isso aqui, ó. Remansos do ocidente, braço espiral da galáxia, situa-se um pequeno esquecido amarelo sol. What the fuck? Mas o que eu quero que vocês façam, e o diferencial é isso. Vamos tentar entender a mensagem. A tradução nunca vai ser esse processo mecânico, como eu já disse para vocês. A gente vai colocar significado nessas frases. A gente vai tentar extrair dela uma mensagem que faça sentido. Então, vai ficar algo mais ou menos assim, depois que vocês fizerem esse exercício. Tipo, em um lugarzinho calmo. Lembra do remansos? O que é o remanso? É aquela água calma, né? Então, em um lugarzinho calmo. No ocidente, né? Ao local. No ocidente do braço espiral da galáxia. Então, já coloquei, já me situei no espaço ali. Situa-se o quê? Um pequeno sol amarelo e esquecido. Fazendo esse exercício, assim, no começo ele vai parecer extremamente difícil. Mas é isso que é interessante. Por quê? Porque a gente vai provocar a nossa mente. A gente vai tentar extrair alguma mensagem. E galera, no começo pode ser, apesar de ser difícil, talvez vocês tenham muita dificuldade, mas conforme o tempo vai passando e vocês vão fazendo esse treinamento, vocês vão absorvendo mais rápido a mensagem. Até que vocês nem precisar mais usar as ferramentas, tanto vocês vão fazer, entendeu? Então vocês vão usar a ferramenta para traduzir uma palavra ou outra, como eu fiz aqui agora com backwaters, com unregarded, mas só que o contexto geral vocês vão conseguir entender, que ele está justamente falando do nosso localzinho ali na galáxia. E outra coisa importante que eu esqueci de mencionar. Quando a gente for traduzir, a gente sempre vai fazer esse exercício, né, de tradução, ou seja, pegar a palavra por palavra, montar aquela e tentar encaixar ela de uma maneira que faça sentido, igual esse nosso último exemplo. Feito isso, o que a gente faz, galera? Da tradução do livro em inglês, nós pegamos o livro em português, para que assim a gente consiga ver se a gente está no caminho certo. Se a gente não está no caminho certo,
pega de novo e tenta entender por que você errou, certo? Ou então segue em frente, que você vai se acostumando e vai cada vez mais conseguindo entender melhor a mensagem. No nosso caso aqui, ó, a tradução em português está assim: muito além, nos confins inexplorados da região mais brega da borda ocidental dessa galáxia, há o pequeno sol, amarelo e esquecido. Tá vendo? Ele foi mais ousado do que nós, porque, pelo que eu vejo no texto ali em inglês, não tem as palavras muito além, nos confins inexplorados, e nem mais brega, mas ele provavelmente, como ele é o tradutor, ele já tem uma familiaridade com o estilo do autor original. Então ele tem essa liberdade criativa. Mas o que a gente não vai de início ter capacidade de fazer esse exercício. Mas é importante para que a gente consiga ver se a gente está entendendo a mensagem corretamente, entendendo o contexto de forma completa. Então assim a gente tem essa referência mais forte. Então é assim, traduzido o primeiro parágrafo, vamos então para o segundo parágrafo. Orbiting thus, at a distance of roughly 98 million miles, is an utterly insignificant little blue-green planet, whose 8 descended life forms are so amazingly primitive that they still think digital watches are a pretty neat idea. Vamos lá, é um pouco maior, né? E parece gigante para nossos padrões agora. Mas o que a gente faz? A gente sempre divide, galera, sabe? Se ele tá muito pesado o parágrafo, se ele tá muito grande, então o que a gente faz? A gente divide, a gente mastiga, a gente corta com a faca, então aquele bifão, né? Eu gosto de fazer analogia com a comida, cara, porque comida é bom, comer é bom. Você pega aquele bifão gigante, 500 gramas, quem já comeu no Outback sabe. Sabe aqueles bifão que a gente vê no Masterchef? Então, você fala assim, caralho, mano, todos os bifes que eu como é aqueles bifinhos pequenos e tipo, que não tem nenhum dedo de grossura, que faz em 2 segundos na frigideira. Então, aqueles lá são fáceis, né, de mastigar, por quê? Porque eles são finos, eles estão, né, numa proporção boa pra gente fazer a digestão ali. Mas quando você pega um bifão, que nem a gente pegou aqueles 3 parágrafos, você vai cortando, né, você vai pegando ele em tamanhos que a gente consegue mastigar. Então, é a mesma coisa, você corta o bife em 2 aqui, ó, agora, ó, pegou um parágrafozão, cortou em 2. E continua o exercício, né, de dividir. A gente pega a parte A e primeira frase. Orbiting thus, at a distance of roughly 98 million miles. Eu não vou ficar fazendo aquele exercício, galera, de escrever todas as palavras de novo. Aquele foi um exercício de demonstração para que vocês saibam o que fazer. O que eu recomendo que vocês façam agora, pause, né? Se vocês não copiaram os 3 primeiros parágrafos no início, copie agora e tenta traduzir daquele jeito, né? Orbiting, a gente vai perceber. Orbitando, this, este, at a uma, distance, distância, of, roughly, de, aproximadamente, 98, 98 million miles, milhões de milhas, né? Que é o sistema métrico imperial dos Estados Unidos. Mas na verdade eu acho que esse livro é britânico, confirmem pra mim depois. E a tradução, pegando esse emaranhado de palavras e colocando em um sentido, vai ficar mais ou menos assim. Orbitando a uma distância de aproximadamente 98 milhões de milhas, vamos para a segunda fase, vai slide, is an utterly insignificant little blue-green planet. Vocês lembram do verbo to be? Então, essa é a forma dele que ele aparece como is também. Ele vai aparecer como are, como is, como am. Então, ele vai flexionar de diversas formas diferentes. Então, vamos tentar traduzir. Is, am, ou está, né? É porque em inglês eles colocam o verbo ser e estar são o mesmo. Então, is, and, está né? Que ele está falando de alguma coisa. And utterly, totalmente, completamente, absolutamente, inteiramente, né? Vocês vão ver aí. Insignificant, né? Só acrescentar um E para traduzir. Insignificant. Little blue-green planet. Galera, eu falei que eu não ia falar de gramática, mas é irresistível, né? No inglês, todos os adjetivos, todas as características, né? Tipo, por exemplo, homem feio. Ou seja, feio é uma característica do homem. Então, ele vai vir antes do sujeito. Ele vai vir antes do que está sendo referido ali no caso. No caso aqui, o que está sendo referido é o planeta, né? Little Blue Green Planet. Então, ficaria planetinha, Little Planet,
né? Planetinha, que é little é sempre diminutivo, ou então vai ficar pequeno planeta, mas para ficar mais BR, né? Mais charmosinho. Planetinha azul e verde. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Está um planetinha verde e azul, absolutamente insignificante. Então, orbitando a uma distância de aproximadamente 98 milhões de milhas, está um planetinha verde e azul absolutamente insignificante. Traduzimos a parte A do nosso segundo parágrafo. Vamos para a primeira, então, a parte B. Whose ape-descended life forms are so amazingly primitive? Né? Whose, cuja, ape-descended, descendentes de primatas. Ape, lembra do Planeta dos Macacos? Dawn of the Apes, primatas, macacos, tá nesse campo semântico. Life forms, formas de vida descendentes de primata. Are, olha o verbo to be de novo. Are, são, ou estão, mas aqui no caso são, né? Por causa que é so amazingly primitive. Tão incrivelmente, amazing é incrível. Amazingly é incrivelmente. Toda vez que vocês veem esse ly, é mente. Né? Extraordinarily, extraordinariamente. Insignificantly, insignificantemente. Esse ly é sempre mente. Então, amazingly. Primitive, primitivo. Então, fica mais ou menos uma tradução mais ou menos assim. Cujas formas de vida descendentes de primatas são tão incrivelmente primitivas that they still think digital watches are a pretty neat idea. Que eles ainda pensam que digital watches, relógios digitais, são uma pretty neat idea, né? Uma ideia. Pretty neat é algo como se fosse, vocês vão ver, eu traduzi como muito legal. A tradução fica mais ou menos assim. Que ainda acham que relógios digitais são uma ideia maravilhosa. Então, a tradução fica da parte B, cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão incrivelmente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma ideia maravilhosa. Então, traduzindo, né, e agora comparando, depois do parágrafo 2 traduzido e comparando com o nosso tradutor oficial, ficaria assim. Girando em torno deste Sol, a uma distância de 148 milhões de quilômetros. Ele fez a regra de 3 e já transformou para a nossa realidade, entendeu? Milhões de quilômetros. Há um planetinha verde azulado, absolutamente insignificante. Né? Então, a parte A do parágrafo está totalmente ok, tá? Exatamente como a gente traduziu. Cujas formas de vida, descendentes de primatas, são tão extraordinariamente primitivas que ainda acham que relógios digitais são uma grande ideia. Então, galera, ó, a gente conseguiu entender perfeitamente a segunda mensagem. Vamos para o nosso terceiro parágrafo, então. Tá maior ainda, né? This planet has, or rather had, a problem, which was this. Most of the people living on it were unhappy for pretty much of the time. Many solutions were suggested for this problem, but most of these were largely concerned with the movements of small green pieces of paper, which is odd because on the whole it wasn't the small green pieces of paper that were unhappy. Então, don't panic, o que a gente faz? Corta esse trem 2. Vamos para a parte A, então, do terceiro parágrafo. This planet has, or rather had, a problem, which was this. Então, este, planet, planeta, has é o verbo ter. Or rather had, ou melhor, tinha, a problem, um problema, which was this. Né? Então, este planeta tem, ou melhor, ou rather, melhor, tinha, had, é o mesmo verbo ter no passado. No passado, quando tem, ele coloca os verbos costumam ter o D no final, né? ED, mas a gente vai vendo isso mais profundamente conforme o tempo passa. A problem, um problema. Which, né? O qual, ou do que. Was this, era isto. Was é o verbo ser no passado. This,
este, como a gente já tinha traduzido. Fica mais ou menos assim. Este planeta tem, ou melhor, tinha um problema. Eu cortei essa parte que era esse porque já fica evidente. Vamos para a segunda frase. Most of the people living on it were unhappy for pretty much of the time. Most of, né, a maior parte, a maioria das people, pessoas, living, morando on it, ali, were, outra forma do verbo ser no passado, unhappy, né? Happy, feliz, unhappy, infeliz, por, pretty much. Você lembra que o pretty era algo legal naquele caso? Aqui ele vai aparecer como pretty, a tradução literal de pretty costuma ser linda, né? Bonita. Mas pode ser bastante, quase, pouco, consideravelmente. Então fica assim, bastante, boa parte, pretty much of the time, por boa parte do tempo. Então vamos lá. A maior parte das pessoas vivendo nele estavam felizes a maior parte do tempo. E essa aqui também tem uma terceira frase. Many solutions were suggested for this problem. Many, muitas, soluções, were. Olha, isso é interessante. Em inglês aparece o verbo ser também, ele fica também muitas vezes como foram. Então, aqui nesse caso ele vai ser foram. Suggested, aí ó, sugerir no passado, sugeriram, né? Foram sugeridas no caso aqui. Suggested for this problem, para este problema. A tradução fica mais ou menos. Muitas soluções foram sugeridas para este problema. Agora vamos lá para a parte B. But most of these were largely concerned with the movements of small green pieces of paper. Vamos lá. Mas, most, a gente já viu, a maior, né? Of these, destes, ou destas soluções, no caso, were largely, estavam, largely, amplamente, no caso aqui, concerned, preocupadas, with, com, the, os, também pode ser, movimentos, of, de, small, green, né? Pequenos, verdes, pieces, pedaços of paper, de papel. Então a tradução fica mais ou menos assim. Mas a maior parte destas soluções, no caso, se preocupavam em grande parte com a movimentação de pequenos pedaços de papel verde. Tá vendo? Nem essa tradução ficou muito legal, assim, porque eu repeti algumas partes ali. Por exemplo, a maior parte dessas se preocupavam em grande parte com a movimentação. Então, vocês tentam deixar mais bonito do que eu fiz aqui. E mesmo assim consegui entender a mensagem. Vamos lá para a segunda frase. Which is odd, because on the whole, it wasn't the small green pieces of paper that were unhappy. Which, que a gente já tinha visto lá, do qual, is, odd, estranho, esquisito. Because, por quê? De resposta, tá, gente? Porque de pergunta é why. On the, no, whole, geral, inteiro. It wasn't, não era, the small green of pieces, os pequenos pedaços verdes of paper, de papel, that were unhappy, que estavam infelizes. Palavras pegadas, e como fica a tradução, fica mais ou menos assim. O que é estranho porque, no geral, não eram os pedaços de papel que estavam infelizes, ou pedaços de papéis, né? Ficaria mais certo com a concordância do português. Então vamos lá. A tradução ficou, mas a maior parte dessas se preocupavam em grande parte com a movimentação de pedaços de papéis verdes. O que é estranho porque, no geral, não eram os pedaços de papéis que estavam infelizes. Vamos comparar com o nosso tradutor. Este planeta tem, ou melhor, tinha o seguinte problema. A maioria dos seus habitantes estava quase sempre infeliz. Foram sugeridas muitas soluções para esse problema.
mas a maior parte delas dizia respeito basicamente à movimentação de pequenos pedaços de papel. Ele colocou papel também, então não tá errado não. Pedaço de papel colorido com números impressos. Aí já colocou um negócio a mais, né? E colocou colorido, na tradução era só verde, pra você ver, que o dinheiro no Brasil é coloridinho, né? E lá nos Estados Unidos é verde. O que é curioso, já que no geral não eram os tais pedaços de papel colorido que se sentiam felizes. Então, fomos contemplados aqui na nossa mensagem. E galera, essa aqui foi a nossa primeira aula da introdução do Guia do Mochileiro das Galáxias, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Na próxima aula, nós vamos traduzir os parágrafos 4. Eita, transição demorada que eu coloquei aqui. 5. Ah, meu filho. Oxi. 6. Vamos ver. 4, 5, 6. Ah, meu pai do céu. Voltei demais. Sem spoiler. Aí, vamos lá. A próxima aula a gente vai traduzir esses outros 3, né? E para que a aula não fique demasiadamente grande, eu nem sei quanto deve ter ficado, uns 40 minutos essa aula, meu Deus do céu. Mas copiem os parágrafos anteriores, se precisar reveja a aula, se foi útil para você no caso. Copiem também esse da próxima aula e veja se vocês conseguem traduzir. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção. Se vocês gostou, você já sabe toda aquela baboseira youtubística, né? Dá aquele like, compartilha pra galera e beijão e até a próxima.